Os sofrimentos do apóstolo Paulo. É este o tema do nosso novo vídeo. Sejam bem-vindos a este humilde canal. Amados irmãos, quero agradecer a todos vocês que sempre assistem nosso conteúdo, deixam um like, deixam um comentário, compartilham e nos ajudam da melhor forma possível, que é através das suas orações. Que Deus vos abençoe. Os sofrimentos do apóstolo Paulo. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 11, do versículo 23 ao 28. Então, enquanto você localiza o texto de 2 Coríntios, capítulo 11, do versículo 23 ao 28, eu convido você a depois a assistir os vídeos na nossa playlist Reflexões. Temos várias playlists, mas em especial a playlist Reflexões tem alguns assuntos importantíssimos. Dentre os tais, convido você a assistir como enfrentar as lutas do dia a dia, como vencer as adversidades e o que nos leva ao sofrimento. Esses vídeos e alguns que tem lá, mas em especial esses três, estão relacionados a este assunto de uma certa forma. Sofrimento. Em João 16,33, Jesus Cristo disse que no mundo teríamos aflições, mas seria necessário ter bom ânimo, ou seja, coragem, porque ele venceu. E a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, em Romanos 8,28. Então, se você ama a Deus, tudo está contribuindo para o seu bem. É a palavra que nos assegura. Em Romanos 8,37 diz que apesar de todas as coisas, somos mais do que vencedores. E em 2 Coríntios capítulo 4, verso 17, diz que a nossa tribulação é leve e momentânea. E quem falou isso não foi uma pessoa qualquer, foi o apóstolo Paulo. E você vai ver o que ele passou na íntegra neste pequeno vídeo. Também, e ele diz que apesar da nossa tribulação ser leve e momentânea, em 2 Coríntios 4, 17, diz que ela produz para nós um peso eterno de glória. No Salmos 34, 19, diz que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. O que aprendemos? Que Deus jamais nos deixa só. Todos podem nos abandonar. A pior dor, eu acredito, seja a dor do abandono e a perda do ente querido. E muitas pessoas, nos momentos mais difíceis, ao invés de ajudar, nos abandonam. É nos momentos difíceis que vemos quem é quem. Então, em Mateus 28, 20, Jesus Cristo disse que estarei conosco todos os dias. Então, se alguém te deixar, eu sei que é muito triste isso, mas lembre-se que um meigo nazareno está aí ao teu lado. Louvado seja Deus. Esse homem sofreu bastante. Veja o que é que diz em 2 Coríntios, capítulo 11, do versículo 23 ao 28. Está escrito assim: são ministros de Cristo, falo como fora de mim, eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Em açoites, mais do que eles. Em prisões, muito mais. Em perigos de morte, muitas vezes. Aí diz o texto: recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites. Depois eu vou falar alguma coisa sobre isso aqui, bem interessante. 3 vezes. Cadê? Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites. Menos um. Menos um. 3 vezes fui açoitado com varas. Uma vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo. Em viagem muitas vezes, em perigo de rios, em perigo de salteadores, em perigos da minha nação, em perigo dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigília, muitas vezes fome, sede, em jejum, muitas vezes frio e nudez. No verso 28 diz: além das coisas exteriores, tinha muito mais. Me oprime cada dia e o cuidado de todas as igrejas. Amados irmãos, olhando para esse texto e analisando o contexto de nossa vida, será que nós de fato sofremos? Não quer dizer que você não sofra. É porque o irmão tem um problema maior do que o seu é inferior naquela área sentimental, financeira. Vamos supor. Não quer dizer que seu problema não seja ruim ou não seja um problema, mas eu estou dizendo que muitas das vezes reclamamos demais. Acredito que o pior defeito do ser humano seja a ingratidão e reclamar. Sempre reclama. Se chove, reclama que está chovendo. Se faz calor, reclama que está calor. Então, quando está calor, que é frio. Quando está frio, que é calor. Vai entender o ser humano? É complicado. Então, veja, ele sofreu bastante. Diz a Bíblia Sagrada que ele foi preso aproximadamente por 7 vezes. Vou citar aqui só algumas referências para a gente ganhar tempo. Ele foi preso em Filipos, leia depois Atos, capítulo 16, versículo 19, 23 e 24. Ele foi preso em Jerusalém, Atos, capítulo 21, versículo 33, 34 e 37. Foi preso em Cesareia, Atos, capítulo 23, verso 23, capítulo 24, verso 23. Foi preso em Roma, Atos, capítulo 28, do versículo 16 ao 20, foi preso em Éfeso, 2 Coríntios, capítulo 1, do versículo 8 ao 10. E por que ele foi preso? Ele cometeu algum delito? Ele fez alguma coisa terrível? Não. Preso por amor às almas, preso simplesmente por pregar o evangelho, preso muitas das vezes, na maioria das vezes, creio que em todas, de uma forma injusta, ele foi injustiçado.
Tudo isso é para que o evangelho chegasse até as pessoas e as pessoas entregassem a sua vida a Jesus e tivessem o pleno conhecimento da verdade. Amados irmãos, quando chegamos no versículo 24, ele diz que recebeu dos judeus 5 quarentenas de açoite menos um. Veja, eu até estava estudando aqui o que diz os historiadores e alguns pregadores em si, que falam sobre acerca desse assunto, livros. Naquela época ele recebeu, amados irmãos, veja o que diz o texto, recebeu dos judeus 5 quarentenas de açoite, ou seja, 196 chibatadas. A lei assegura que o prisioneiro poderia receber 40, mas o que eles faziam? Davam 39 para poder posteriormente dar mais 40. Existia uma certa malandragem, uma certa artimanha das pessoas ali para ver as pessoas sofrendo. Então os especialistas falam que quando alguém recebia 2 quarentenas, ou seja, 2 vezes esses 40 açoites, as chibatadas, muitos ficavam com problemas neurológicos para o resto da vida e algumas pessoas ficavam perturbados. Diz os historiadores e os especialistas, melhor falando, que as 12 primeiras chibatadas haviam valas na carne, ou seja, cortes profundos, dava para ver até os órgãos internos. As outras 2 chibatadas eram uma dor terrível, é como se você tivesse uma carne viva, aquele ferimento, e colocasse chumbo derretido, imagina que dor terrível. As outras 12 chibatadas, as pessoas perdiam o controle do aparelho digestivo. Veja que situação, meus irmãos. E esse homem passou, levou essas 196 chibatadas, passou tudo isto que eu disse a vocês aqui por amor ao evangelho. E não vemos o apóstolo Paulo reclamando. Uma das suas últimas palavras, ele disse: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, está esperando agora a coroa da justiça, a qual o justo juiz me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos que amarem a sua vinda. Outra feita, ele também desceu pelo cesto, das pessoas queriam matar ele pelo cesto, tinha um muro da cidade, naquela época a cidade tinha muros grandes, desceu pelo cesto, ou seja, passou coisas terríveis. Ele disse que em todas as coisas estava acostumado, como a ter fome, como a ter fartura, como a ter necessidade, escassez, ou seja, em todas as coisas ele disse que estava instruído, porque o sofrimento, de uma certa forma, vai nos preparando para sofrimentos maiores e também para nos amadurecer a fé de muitas pessoas que estão ao nosso lado. E as pessoas ficam reclamando, amados irmãos, reclamam da esposa que tem, reclamam dos filhos. Eu queria ter um filho, eu queria ter um filho. Tem pessoas aí que fazem tratamento para ter um filho e não conseguem, você consegue. Tem pessoas que fazem tudo para adotar uma criança, que é um procedimento muito sério, não consegue, você tem filhos, ela de uma forma impensada, faz filhos, não está pronto psicologicamente. Assim, eu acredito que ninguém está pronto 100% para ser pai, mas tem pessoas que vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui, não estão prontas financeiramente, psicologicamente, não estão estruturadas, aí tem um filho, às vezes a criança tem um problema e não entende a criança, que a criança às vezes é eufórica, né, tem muita energia, aí reclama que se a criança for doente, reclama se a criança for saudável demais, aí fica reclamando do trabalho que tem, reclama da esposa que tem, reclama da igreja que tem, aí o pregador pega ruim, o cantor canta ruim. Irmãos, nós estamos indo para uma igreja prestar um culto a Deus, o culto é divino, porém humano, ou seja, o culto é divino sim, né? Prestamos um culto a Deus, porém humano, que quero me falar, não se refere à igreja, que ela é feita por homens e mulheres falhos. Nem sempre o pregador vai estar tão inspirado, nem sempre o cantor vai estar no seu melhor dia. Nós estamos indo para um espetáculo, estamos reunindo com pessoas falhas que estão se esforçando para agradar a Deus. A igreja é divina, porém humana. Você pode encontrar falhas na igreja. Por que reclamar tanto da sua igreja? Será que você não tem falha? Amados irmãos, o ser humano é muito complicado. Que possamos pedir a Deus sabedoria para saber lidarmos com as diversas situações do dia a dia, para que Deus nos ajude a compreender melhor o ser humano. Então, os sofrimentos do apóstolo Paulo, ele passou muitas coisas, meus amados irmãos. Feito eu li nesse texto aqui, falei outras coisas aqui, tudo isso por amor do evangelho. E feito eu falo, as pessoas reclamam de tudo. Reclamam também da questão da igreja. Ninguém está me vendo porque não tem uma oportunidade. Ô, irmãos, e você vai para a igreja só para ter uma oportunidade para pregar, para cantar? A Feira Livre está aí, as ruas estão aí, as almas estão aí famintas para ouvir a voz do Senhor e Salvador Jesus Cristo através do meu e dos teus lábios. Temos que pregar a palavra do Senhor. As pessoas não querem mais pregar, só querem púlpito, só querem cargo. Eu sei que o cargo é importante, isso é bíblico, sei que tem que ter a questão da hierarquia na igreja, mas isso não é tudo. Ah, o dirigente me deu a oportunidade para louvar, para pregar, faz biquinho, faz carinho. Irmãos, agradeço a Deus por ter a oportunidade de ir para a igreja. Tem países que as pessoas nem sequer a igreja têm, nem podem professar a sua fé. Você é livre, você tem oportunidades diversas e às vezes não valoriza, só faz de reclamar. Então, analise a sua vida, veja que apesar do seu sofrimento, eu sei que o maior sofrimento é o teu, o maior sofrimento é o meu. Entendemos isso, né? Quando o problema com a gente é diferente, mas analise.
que às vezes seu sofrimento não é nada perto de algumas pessoas estão passando e elas às vezes nem reclamam. Eu e você reclamamos por tão pouco. Então essa mensagem foi uma mensagem para que nós venhamos a refletir. Sabemos que tem pessoas que sofrem muito mais, estão aí firmes, fortes e constantes, fazendo a obra do Senhor, fazendo as suas atividades apesar das suas limitações e problemas, para nos dar exemplo, para que nós possamos ver que é possível viver, que é possível seguir em frente, porque o maior está conosco, que é o Espírito Santo. Temos a ajuda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, temos a sua palavra que nos dá direções maravilhosas para sabermos como agir mediante as situações. Reflita, pare, pense, mude a sua maneira de viver, mude, veja as coisas por outra perspectiva, siga em frente, levanta a cabeça. Você não é o primeiro a sofrer, também não será o último. Agora você está na sua casa, tem pessoas que estão debaixo da rua, você pode estar com frio, tem pessoas que estão aí debaixo de uma ponte, comendo comida estragada, amados irmãos. Você vai pegar uma comida, aí tá ruim, né? Azedou. Tem pessoas que comem aquela comida azeda, estão ali no lixo. Tem pessoas que estão agora desabrigadas, doenças incuráveis, perdendo entes queridos, perdendo até a própria vida. E você está vivo, está com saúde, tem seu trabalho, tem Jesus Cristo na sua vida, está reclamando de quê e por quê? Reflita. Que Deus abençoe todos vocês poderosamente em nome de Jesus.